De volta com o nosso Você é Bonito e agora a gente vai para um assunto tão bacana, assunto importante, porque a gente vai falar da aplicação da toxina botulínica. A gente sabe que não só para estética, é para prevenir, né, alguns pontinhos na pele, algumas ruguinhas, e a doutora vai explicar direitinho, mas a gente sabe que muitas vezes existe aí uma recomendação médica para outros casos, que no final da nossa pauta a gente vai comentar também, né? Para quem tem aí um suor excessivo, a gente sabe que pode ter recomendação de aplicação da toxina botulínica. Mas o que as meninas querem saber é quando começar, é ou não é? Quem está aqui com a gente mais uma vez para essa aula é a doutora Ana Paula Ponciano, que é clínica geral e dermatologista. Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada, Prazer tê-la aqui. Prazer todo mundo. Com a participação especial da Gisele. Com certeza. Você aprovou o nome? Gisele veio para nos ajudar, eu amei. Eu achei a cara dela, Gisele. Olha que beleza, narizinho fininho, assim, não é, Gisele, de Gisele linda. Achei ela linda. Antes da gente começar a conversar com a Gisele e mostrar a aplicação na real, vamos colocar nossa primeira imagem. Doutora, uma pergunta importante. A toxina botulínica é o que, na realidade? Que a gente não pode ficar falando Botox, que é marca, tá, gente? Então, eu vou falar toxina botulínica, mas vocês já sabem que é o Botox. Ela é o quê? Isso mesmo. Na realidade, Carol, a toxina botulínica é uma substância que já é usada há muitos anos, iniciou-se o uso na França, para casos de oftalmologia e neurologia. A oftalmo para aquela alteração nos olhos, que é o nistagmo e o estrabismo, e para neurologia em relação a casos de enxaqueca. Mas posteriormente, vamos dizer, como efeito colateral, observou-se que paralisava as rugas, as rítides, e aí hoje em dia é usado muito para a parte da cosmiatria. Ela essa toxina, ela age no nervo, no músculo? Isso, no músculo. No músculo. Isso, então depois nós vamos mostrar a aplicação na Gisele. A aplicação é feita diretamente no músculo, então nós fazemos os pontos entre as rugas, mas a aplicação é no músculo. Então vamos começar com o vídeo? Com certeza. Nosso vídeo tá no ponto, super bacana, é um vídeo real e essas imagens são da internet, tá? E a doutora vai explicar pra gente. Por que são feitos esses pontos, então? Então, aqui a gente sempre brinca, né, com pacientes de fazer caras e bocas para os músculos ficarem mais fortes e para as rugas ficarem mais nítidas, né? Entendi. Então, aqui a marcação você vê que é feita na pele, né, entre as rugas, porque as rugas ficam mais fortes, mais aparentes, porque o músculo é muito forte. Por exemplo, o frontal dessa paciente é muito forte. Entendi. A musculatura periocular é muito forte também. Então, formam o que as pessoas chamam, e que eu não gosto, os pés de galinha, né? Que são as ruguinhas periocular. Certo. Ai, adoro aprender os termos. Ruguinhas periocular, né? Então, a marcação, obviamente, em ambos os olhos, né? Vamos parar a imagem aqui, tem uma pergunta importante. Tem um limite dessa aplicação de toxina botulínica ou a paciente precisa de mais aplicação, tem mais ruga, vamos colocar mais? Normalmente a toxina botulínica é feita em terço superior da face, normalmente é para as rugas, e se usa uma seringa. E pode ser feita também terço inferior para a região cervical, onde tem aquela musculatura muito forte, muito aparente. Mas normalmente são 2 seringas. Eu, particularmente, não gosto de fazer mais do que 2 seringas. Associar, por exemplo, face com a aplicação das axilas, né? Porque vai uma quantidade muito grande. Eu prefiro fazer em tempos diferentes, realmente. Eu acho que é mais seguro para o paciente. Eu pensei nisso porque a gente fala, poxa vida, mas tem que ter um limite, né? Um limite de segurança. Com certeza. Para que aquilo dê um resultado bacana. Vamos seguir então com o vídeo, só para a gente mostrar, após então essa localização, vem a aplicação. A aplicação. Normalmente eu sempre passo o anestésico previamente para os meus pacientes, eles ficam 1 hora, depois é retirado o anestésico, você faz a asepsia, os pontos são marcados e a aplicação, agulhinha bem fina, né? Então ela está fazendo região frontal, aqui a musculatura são os corrugadores, que eles são simétricos, que é uma musculatura muito forte, que por isso que fica, normalmente as pessoas se queixam muito dessa marquinha entre as sobrancelhas. Essa aplicação, a gente consegue ver esse músculo ficar paralisado
na hora? Não, nunca. Tá. A paralisação normalmente é após o segundo ou terceiro dia da aplicação, com resultado final em 20 dias normalmente. Tá. Por isso que eu sempre peço para que o paciente retorne nesses 20 dias para ver a necessidade de um complemento, caso necessário. Entendi. Em 20 dias. Vamos fazer, tem perguntinha? Vamos colocar uma perguntinha na tela, vou deixar ela no ar, vou dar um recado e já volto, mas vamos ver de quem que é a perguntinha. Daqui a pouquinho a Gisele, a gente vai mostrar aqui na íntegra, na Gisele, em a aplicação. Com certeza. Quem mandou a Bruna, que linda, um beijo pra você. Oi, Carol, gostaria de saber se é recomendado aplicar a toxina botulínica para a prevenção. Tenho 24 anos e já quero me cuidar. Excelente atitude de querer se cuidar. Bruna, respondendo sua pergunta, e na realidade assim, Carol, não existe muito idade, obviamente com bom senso, né? Eu não digo adolescente, né? Mas existe indicação, né? Tá. Então, nós não temos que esperar as rugas ficarem acentuadas para fazermos o procedimento. Então, o cuidado é sempre profilático, né? Então, eu respondo para a Bruna. A Bruna tem 24 anos, ela é jovem, mas aí ela precisaria passar numa consulta para ver se realmente ela tem indicação de fazer a toxina. Entendi. Né? Então, a idade aí é um pouco relativo. Tendo bom senso, obviamente. Sem dúvida. Né? Então, se ela tiver já aquelas rugas, é o que eu sempre falo. Nós temos 2 tipos de rugas, que são as rítides. As rítides é estática, quando você está parado, e a dinâmica, quando você está se comunicando. Né? Então, a estática, quando começa a acentuar, e aí você precisa fazer o botox, eu brinco que pra ontem, não é nem pra amanhã. Entendi. Né? Ou aquela que ela só aparece quando você faz algum... Que são as dinâmicas, né? Então, por exemplo, quando você está se comunicando. Tipo, quando tá sorrindo, essas daqui, ó, tem várias já aqui, ó. Todos nós, né? Todos nós temos, né? Sempre bom senso pra gente pensar em atenuar e não transformar, ficar sem, né, totalmente paralisado. Porque o termo até mudou de toxina, né? Antigamente era paralisar o músculo. Hoje é atenuar a força muscular. Perfeito. Né? Para que fique o mais natural possível. Vamos aproveitar então que a Gisele tá aqui. E estão chegando várias perguntinhas, a gente vai colocar as perguntinhas, mas vamos começar essa aplicação e eu vou te fazendo as perguntas. Uma questão que eu acho importante, doutora, é o seguinte. A pessoa, então, tem indicação, como você falou, aos 30, 35 anos, cada caso é um caso. Isso. Essa pessoa que está tendo a toxina botulínica para prevenção, ela tem que refazer essa toxina botulínica com o mesmo tempo de uma pessoa que já tem as rugas aí aparentes? Como é que a gente sabe a frequência para refazer essa toxina botulínica? Sempre bom senso. É bom né? senso. Eu digo que não tem regra. Isso, não existe uma obrigatoriedade de ser feito o procedimento 2 vezes ao ano. Tá. O intervalo seguro sempre, normalmente, é a cada 5, 6 meses. Tá. Porque se você faz num tempo, num espaço menor, cria-se nós digamos, uma resistência. O corpo, ele cria anticorpos contra a toxina. E aí o produto cada vez vai durar menos. Entendi. Então, o período que você tem que fazer, né, que se realmente tiver indicação, entre 5, 6 meses, é o tempo ideal. Tá. Nunca menos. Nunca menos. Nunca menos. E vai durar da mesma forma numa pessoa que tem pouco, como uma pessoa que tem muito. É difícil falar isso, Carol, porque depende assim, da pessoa. Porque a toxina ela vai agir diretamente no músculo para tirar a força, como eu disse, para prevenir as rugas. Mas aí a gente tem que ver todo o contexto, né? Tá. Então a flacidez da pele, a qualidade. Entendi. Então, obviamente, uma pessoa jovem, ela vai ter uma qualidade de pele muito melhor, uma flacidez muito menor do que uma pessoa com uma idade mais avançada. Entendi. Então os cuidados em casa também contam muito. Com certeza. A base da alimentação sempre, né? Exercícios, bons cremes, porque a toxina botulínica, eu falo que não é um salvador da pátria. Ajuda muito. Desde que seja associado a uma boa qualidade de vida, né? Hábitos saudáveis, sempre. Vamos lá. Vamos lá, marcar a Gisele. Gisele, então, está pronta, preparada, linda. A doutora já prendeu o cabelo dela, que é isso que é feito, né? Sempre, na realidade, com a touca, né? Na realidade, assim, o paciente, ele recebe um termo de consentimento, sempre tem que ser feito isso, explicando, né? Explicando o que é a toxina, como age, o período que você vai ver, normalmente, os resultados, o retorno que o paciente deve retornar à clínica, né? Material fotográfico, a gente sempre tira uma foto do paciente, né? Para fazer, obviamente, o comparativo depois. Muito legal. Aí o paciente chega entre 20
20, 30 minutinhos antes na clínica. É realizada a asepsia, a limpeza, a higiene. O nosso né? tem também. Isso, a higiene, né? Que as meninas sempre, as minhas queridas fazem na clínica. Então, fazem a higiene de toda a área. Na realidade, assim, nós tiramos não só aonde vai ser realizado o procedimento, nós tiramos a maquiagem, todos os cremes em toda a face. Perfeito. Né? E aí você coloca uma touca para, obviamente, não ter o contato com o cabelo, né? O paciente fica normalmente 1 horinha com anestésico, né? E aí sempre pergunto, doutora, é indolor? Dá para dizer que o procedimento seja indolor quando se trabalha com uma agulha, por mais fina que seja. Então, uma coisinha, né? vai sentir. Então, vai sentir, mas nada que seja insuportável, né? Se fosse insuportável, ninguém faria. Com certeza, e com a frequência que fazem, né? Então, assim, depois de 1 hora, obviamente, com o anestésico é retirado e nós fazemos a marcação. Eu brinco que é a hora da caras e bocas, né? Que tem que fazer um cara de brava, que a Gisele, infelizmente, ela não vai conseguir fazer aqui. Olha, tá linda a pele, né? Então, normalmente, quando se faz uma cara de brava, né? Que é onde tem a marca mais entre as sobrancelhas, que nós chamamos da musculatura, que são os corrugadores, tá? Essa não é a marca, só para vocês saberem em relação à musculatura. Os corrugadores e o prócero, que é a musculatura que começa no dorso do nariz e vai até a ápice do frontal, que é a musculatura que faz... que é o V da testa, tá certo? Ai, que legal. Isso, então só para vocês saberem aqui... Onde estão esses músculos? Isso, aonde estão esses músculos. Então tem perguntinha, já vou colocar, mas vamos para a aplicação da Gisele. Bom, ela tem uma pele jovem, né? No caso dela, acho que seria mais para prevenção. Com certeza tratada, mas para prevenção. Isso a gente vai fazer as marcações. No caso de prevenção, pode ser feita testa e aquelas ruguinhas laterais ou só ruguinhas laterais? Então, mesmo que seja em relação à prevenção, Carol, a gente precisa ver em relação às rugas, mesmo que sejam as mais fininhas, tá? Então, eu costumo dizer que não dá pra gente fazer em apenas um grupo muscular, tá certo? Por quê? Pensa comigo, se eu paraliso apenas um grupo muscular que tá mais forte, que normalmente são os corrugadores e o prócero, como eu mostrei aqui na Gisele, tá? E aí eu deixo toda a parte, ou todos os outros grupos musculares sem a toxina, o que vai acontecer? Uma força compensatória dos outros músculos. Aí você começa a ter rugas aonde você não tinha. Entendi. Então, eu sempre digo, por mais que seja profilático, a gente tem que fazer em toda a área. Então, por exemplo, qual seria a área aqui, tá? Se a Gisele nos ajudasse, que ela não tá, não vai nos ajudar não consegue muito, mexer, né? Mas finge que tá mexendo, então, vamos pensar em relação à musculatura forte. Então, eu falo, vamos fazer uma cara bem brava, tá? Então, eu vou marcar os corrugadores, que é uma musculatura muito forte, tá? Que é entre as sobrancelhas. E eu vou marcar também aqui no meio o prócero, que é uma musculatura que ela começa no dorso do nariz e vai até o ápice do frontal, como eu disse pra vocês, tá certo? É aquela que deixa a gente com cara de brava, Cara bem brava, isso cara mesmo, bem fechada, tá certo? E você usa um lápis branco pra marcação? Sempre lápis branco, porque tá, Ana Paula, eu prefiro lápis branco, porque a gente tem que tomar muito cuidado que na hora da aplicação, se você usa um lápis escuro, tá? Com a aplicação você pode levar o pigmento para a parte subcutânea, para a pele, e pode pigmentar como se fosse uma tatuagem. Então a gente viu no vídeo que foi utilizado um pontinho preto, mas a doutora tem aí essa Eu não faço isso, eu tenho esse cuidado, por quê? Porque você pode levar sim o pigmento para a parte mais profunda da pele e pode pigmentar como se fosse uma tatuagem. E com um pontinho branco, e com um pontinho branco também isso não acontece, tá? Então aqui nós vamos marcar, então o paciente, por exemplo, uma carinha de assustado, né? Para ver em relação às rugas da fronte. Então, por exemplo, aqui como se fossem rugas, nós vamos marcar em cima das rugas? Nunca. Entre as rugas, como o vídeo mostrou muito bem. Tá certo? Legal. Eu não posso, porque assim, se eu marcar na ruga, sobreposta à ruga, eu não vou pegar a musculatura que eu quero. Entendi. Porque a musculatura da região frontal, ela forma realmente como se fosse um V. Então, a gente tem que saber, para fazer a toxina botulínica, sempre, gente, por favor, médico, tá? Isso é uma coisa importante, tem que saber muito a anatomia do corpo humano. Isso é fundamental para a gente não ter problemas. E como a gente, é apresentada essa toxina, doutora? Tem aqui a seringa. A toxina sempre vem numa caixinha, obviamente fechada, dependendo do laboratório que você compra.
O frasco sempre é conservado em geladeira, né? E aí é feita, na realidade, você pega, é feita a diluição, você coloca, porque ele vem um pó, né? E você coloca sempre soro fisiológico. A seringa sempre é usada... Normalmente a gente vai simular, tá? Não precisa abrir, até porque a gente sabe que custa caro. Não, e ele tá vazio esse, tá, gente? Não vamos fazer... Eu vou ser sincera com vocês que tá vazio. Tanto na real, é quase na real, né? Gente, não é essa agulha grosseira, por favor. Aqui é só pra aspirar a medicação. Um pouquinho, mas... ela aspira com uma agulha. Isso, eu aspiro. E aqui, só pra vocês saberem, obviamente, por favor, segura pra mim, Carol. Ó, que legal. Sempre... a higiene das mãos, né? Aqui eu não tenho pia, peço desculpas. Mas sempre com luva, né? Olha que legal. Tá certo? Prestar atenção em tudo, hein? Aspira a medicação, a quantidade que você vê que o paciente realmente precisa. Sempre assim, né? Às vezes tem médicos que vão aspirando aos pouquinhos, né? Troca-se a agulha. Então, uma agulha bem fininha. Isso, é essa agulha que nós usamos, que é a mais fininha. Olha muito fininha. Que é aquela agulha para aplicação de insulina. É muito fininha. Na verdade, é um pouquinho mais fina do que aquela agulha de insulina. É bem fininha. Tá certo? Troca-se a luva. Novamente, eu sempre faço isso e pego uma luva de procedimento, que é estéreo, tá certo? Olha só. E aí, aqui, deixa eu só marcar os outros pontinhos, Carol. Então, normalmente tem os pontinhos das ruguinhas periocular, né? É marcado em ambos os lados. Eu gosto de fazer também aqui, sempre nas laterais do nariz. Por quê? Porque se você paralisa tudo e não paralisa aqui, pode ser o que a gente pode formar o que a gente chama de bunny lines, que são as ruguinhas de coelho, tá certo? Aquela bolinha. Isso, que fica sempre marcado nas laterais do nariz. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos para a aplicação, Gláucia, vamos finalizar, que nosso tempo tá... Vamos lá. Bom. Temos 1 minuto para fazer a aplicação e responder a pergunta. Então, enquanto a gente vai colocando, aqui doutora, é super tranquilo, na realidade, Carol, eu sempre aviso o paciente, eu sempre dou umas bolinhas para o paciente tirar o foco da aplicação, para relaxar, tá certo? E aí aqui sempre vai nos pontos, eu não, mesmo sendo a marcação branca, eu não vou em cima, tá certo? Não vou sobreposta, eu vou um pouquinho pra cima, tendo cuidado pra não pigmentar a pele. Não é na bolinha, eu nunca vou. Isso, eu vou sempre um pouquinho pra cima pra não ter o risco de pigmentar. Entendi. Eu tenho muita cautela. E eu vou sempre avisando o paciente, né, que é uma picadinha pra que ele não assuste. E vou fazendo a aplicação. E vai injetando. Injetando, cada ponta é uma quantidade que seja segura, obviamente, pro paciente. E é uma aplicação muito tranquila, Carol. É muito rápido e muito tranquilo. Pode tomar sol? Pode tomar sol. É um procedimento que não tem problema em relação ao inverno ou calor. Você pode fazer em qualquer época do ano. E tem que saber aquele período que normalmente paralisa. A partir do 2º, 3º dia, com o resultado final em 30 dias. Nunca é imediato, tá, gente? Tem contraindicação, doutora, pra gente fechar? Tem alguém que não possa fazer a aplicação de toxina? Sim, pacientes que têm problemas reumatológicos, doenças autoimunes. Então, tem alguns pacientes... Isso, nunca. Então, eu particularmente, como sou clínica também, eu sempre na consulta faço uma anamnese bem rigorosa dos meus pacientes. E pacientes que têm essas doenças, eu não faço. Por mais que tenha indicação, eu particularmente não faço. Fiquem atentos, eu conheço gente que tem e que fez, olha que perigo. Mas não pode ser feito. Não pode ser feito. Não. Quero agradecer a doutora Ana Paula Ponciano, que é clínica geral e dermatologista, uma aula da toxina botulínica, sem medo de ser feliz, gente. Com cautela, com o profissional correto, vai dar tudo certo. Eu vou passar para vocês o Facebook da doutora, para quem tiver mais dúvidas, pode acompanhar então no doutora Ana Paula Ponciano, dermatologista, lá no Facebook, tudo direitinho, e entrar em contato com ela, mandar perguntinhas que ela responde. Com certeza. Muito obrigada. Eu agradeço, Carol, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada igualmente pra você. Beijo, Gisele, vai ficar linda. Arraso.